amados do Senhor, nós vamos continuar os nossos estudos então nos 10 mandamentos. Nós já tivemos 2 aulas introdutórias, depois nós vimos os primeiros 4 mandamentos que se referem ao nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus, com o Senhor, de cada um de nós com o nosso Senhor. E nós vimos aí o que Deus espera desse nosso relacionamento pessoal, de cada um de nós com Ele. E hoje nós vamos iniciar os 6 últimos mandamentos que tem a ver com nossos relacionamentos horizontais, ou seja, o meu relacionamento com o meu semelhante, com o meu próximo, o seu relacionamento com a tua família, com os teus amigos, teu ambiente de trabalho, os teus relacionamentos sociais, os teus relacionamentos horizontais, que vai para o lado, com o teu semelhante, com o teu próximo. E o primeiro que a gente vai ver hoje, então é o 5º mandamento, o primeiro no que se refere a relacionamentos horizontais, o teu relacionamento com o teu próximo, está ali em Deuteronômio 5, no versículo 16. Eu vou ler para você e diz assim a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor te dá. Então é um mandamento que se refere ao relacionamento de pais e filhos, dizendo: filhos, honrem os teus pais, o teu pai e a tua mãe. Eles devem ser honrados, devem ser respeitados durante toda a sua existência, para que a tua vida se vá bem. E não estou falando da vida lá na frente só, mas falando da vida neste mundo, para que a tua vida caminhe bem neste mundo. Honre, escolha honrar o teu pai e a tua mãe ainda neste mundo. Quando nós falamos de família, nós precisamos nos lembrar, ou se não sabe ainda, saber que a família existe, ou deveria existir, um pacto nosso entre pais e filhos, entre os cônjuges, um pacto de amor, de responsabilidade, de compromisso, uns com os outros. E esse pacto está debaixo do pacto nosso com Deus. Então é como se, por exemplo, eu sou o casal, tenho minha esposa e tenho a minha filha. Nós somos 3 nessa família, certo? Nesse sistema nuclear aí. Nós somos essa família. Então eu, como indivíduo, eu tenho esse pacto com Deus. Então eu tenho um pacto com Deus que foi estabelecido através de Cristo Jesus, que eu tenho que honrar esse Deus, buscar esse Deus. Isso se refere aos primeiros 4 mandamentos que a gente já estudou. Então eu ter só Ele como Deus, ter uma vida que o honre, que glorifique, da parte do meu tempo, da minha vida, dedicar a Ele, não como uma obrigação pesada, mas como uma resposta de amor, e eu ser uma pessoa separada para Ele, porque Ele escolheu me amar e me salvar. Então eu tenho essa aliança, esse pacto que eu devo honrar o meu Senhor. Mas agora também, esse pacto me alcança e faz com que eu viva esse pacto no sentido horizontal. E o primeiro elemento aí é a família, onde agora eu, no meu caso, eu sou o esposo, eu sou o pai, eu tenho que ter esse pacto de amor, de responsabilidade, de compromisso com a minha esposa, e esse pacto de amor, de compromisso e responsabilidade também com a minha filha. E isso se estende à minha esposa, como mulher no relacionamento, a ela como mãe. Isso se estende à minha filha. Ela também deve me honrar como pai, honrar a mãe dela como mãe, tá certo? E cada um de nós viver esse pacto de responsabilidade, de amor, diante de Deus. Então a família deve viver nessa união, nesse compromisso de amor uns com os outros e cada um com Deus, e nós como família como um todo diante do Senhor também. Tendo isso como fundamento, nós podemos entender agora o que Deus está dizendo para os filhos. Filhos, vocês devem honrar os seus pais, o teu pai e a tua mãe, porque eles são o símbolo, a primeira manifestação do amor de Deus. Quando você não conseguia se alimentar, quando você não conseguia se cuidar, estes pais cuidaram de vocês, limparam o traseirinho, deram mamar, te protegeram, te guardaram, quando você era indefeso. Agora, quem sabe o teu pai e a tua mãe já estão mais fragilizados, se não de igual para igual com você na questão de saúde, quem sabe já estão mais idosos, estão fragilizados. Agora é a sua vez.
dentro desse pacto agora, de continuar honrando, de continuar servindo, de continuar respeitando esse pai e essa mãe. E agora é você que cuida, agora é você que deve honrar. Assim como eles te honraram como filhos, agora você também deve honrá-los como pais. Assim como eles cuidaram, agora você também cuidará. Eles tiveram erros? Certamente você também tem e terá. Mas olha o que a palavra fala: honre, honre, porque Deus abençoa os filhos que honram os pais. O apóstolo Paulo, se você der uma olhadinha na tua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, Efésios 6, de 1 a 4, ele trabalha este mandamento e ele expande um pouco nessa questão de trabalharmos o pacto familiar, o relacionamento, de forma especial aqui, esses 4 versículos, entre pais e filhos. Ele fala assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. E aí ele prossegue, dizendo: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então ele está trabalhando essa questão dos filhos honrarem o pai e a mãe. Ele fala: filhos, obedeçam os pais, honrem o pai e a mãe de vocês, porque isso é justo. E ele fala: façam isso no Senhor, porque muitas vezes, queridos, na carne, muitas vezes, assim como os pais muitas vezes na carne querem pegar e esganar os filhos, o inverso também é verdadeiro. Muitas vezes os filhos querem pegar e esganar os pais. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Não existe pai e mãe perfeito e não existem filhos perfeitos. Então o apóstolo Paulo fala: filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Mesmo que a sua carne, mesmo que pareça que o pai e a mãe pisam na bola, e pisam, eu sei, porque eu sou pai e eu piso, e já pisei muito e continuo pisando na bola com a minha filha, Deus fala para ela como filha, e fala para mim como filho, porque meus pais também estão vivos ainda: honrem os pais honrem o pai e a mãe, os seus pais, no Senhor, como Deus quer, não como a tua carne quer, não como o teu coração às vezes fala para fazer, não como o mundo, a nossa sociedade brasileira de forma especial, despreza muito os idosos. Pai e mãe são descartados. É o jovem que tem valor, é aquilo que é novo que tem valor, aquilo que aparentemente já está meio antigo, já tem uma certa idade, é considerado ultrapassado e descartado na nossa sociedade. Mas na palavra de Deus não. Filhos, vocês têm que honrar o seu pai e a sua mãe, até para que Deus os abençoe, que você tenha uma vida abençoada neste mundo, nesse tempo presente. Mas ele estende agora para o pai e para a mãe. Ele fala assim: pais, né? E aquele quando diz pais, é pai e mãe. Não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então o que Deus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo? Esse pacto, familiar, ele está dos dois lados. Ao mesmo tempo que os filhos são chamados para honrar os pais são chamados para tratar os filhos de tal forma que não desperte a ira, que esses filhos agora não se irritem com os pais, porque muitas vezes acontece dos pais quererem tratar os filhos com autoritarismo. Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Quem usa de autoritarismo é aqueles que muitas vezes a autoridade não é suficiente. Não tem autoridade porque não desempenha a sua função como pai, como mãe, baseada em amor, baseado em longanimidade, baseado no temor do Senhor. Não manifesta o amor, mas se pronuncia como um ditador ou como uma ditadora para conseguir aquilo que quer. É aquilo, my way or the highway. Faz do meu jeito ou cai fora. Me obedece por quê? Porque sim. Não é isso. Não é isso. O pai e a mãe têm que ter autoridade sobre os filhos, conquistar através do amor, do respeito, que o filho, mesmo depois que o pai e a mãe ficarem velhinhos, vão continuar respeitando, porque o respeito que tinha não era um respeito ditatorial, mas era um respeito do amor, um respeito assim como Deus nos ama, nós também passamos agora a amar. Assim, o pai e a mãe que tratam os filhos e conseguem a sua autoridade no amor, eles também futuramente serão respeitados. Mas aqueles que insistem em viver
no autoritarismo, uma autoridade imposta. A autoridade do porque sim, porque eu quero, porque eu mandei. Mais tarde não serão respeitados, porque eles despertam, sim, um respeito, uma reverência, mas baseada no medo. E a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. E é isso que Deus está dizendo aqui na palavra dele. Ele quer sim que os filhos honrem os pais, mas quer que os pais consigam esta honra tratando os filhos com amor, tratando os filhos com justiça, trazendo os filhos para viverem esse pacto de amor, onde o pai e a mãe não são o rei e a rainha que governam com uma autoridade imposta. Não é isso, mas o pai e a mãe que chamam o filho para reinar juntos, para estar juntos, para administrarem juntos. Sim, quando a criança é muito pequena, ela não consegue tomar decisões. E aqui eu não estou defendendo aquela compreensão atual, onde os filhos se tornam os reis e os pais, o pai e a mãe se tornam os servos, a criança que manda. A criança que determina o horário da casa, o que vai ter de comida, a criança que não sabe nem falar direito, chega no self-service e fala, quero comer isso, aquilo, e se de repente chega lá, a família está toda lá e a criança não quer, todo mundo vai embora porque a criança fez birra. Não é, queridos. Não é o pai e a mãe sendo autoritários, mas também não são os filhos sendo autoritários e governando sobre a família. Mas é um pacto de amor, aonde o pai continua sendo pai, tendo as responsabilidades de pai, aonde a mãe continua sendo mãe, tendo responsabilidades de mãe, e aonde os filhos são filhos, têm as suas responsabilidades, os seus compromissos de filhos, mas um respeita o outro, um honra o outro, e um se alegra com a posição, com a honra do outro. Um se satisfaz em honrar o outro. Isso é algo que nós temos que buscar nas nossas famílias. Aqui eu acho muito conveniente e muito importante nós ressaltarmos isso. Filhos, honrem os vossos pais. Honrem o pai e a mãe que Deus deu para vocês. Porque eles são a primeira imagem do amor de Deus que vocês experimentam neste mundo. É o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o alimento que Deus dá, o cuidado que Deus dá é pela mão desse homem e dessa mulher que você chama de pai e mãe. Honre esses que Deus colocou, porque Deus vai te abençoar se você fizer isso durante toda a sua vida. Pais, saibam viver nesse pacto de amor com seus filhos. Vivam para amá-los, para cuidá-los, não como uma obrigação árdua ou como ditadores, mas como pai e mãe que cuidam, que se alegram, que amam, que sabem impor a autoridade baseada no amor e não no autoritarismo, como fossem ditadores, controladores, que simplesmente mandam aquela autoridade do porque sim, porque eu quero. Não. Demonstrem e conquistem a autoridade de vocês, como homem e mulher que amam. Façamos isso, queridos, e o mundo vai ver o quanto vale a pena, sim, ser família. E que família não é algo que está em desuso, mas algo planejado por Deus, que está no coração de Deus, porque nós conhecemos um Deus que vive em comunidade, um Deus comunitário, é um Deus único, mas em 3 pessoas, que é essa família santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem a sua parte, a sua autoridade, todos eles são plenos em poder, em conhecimento, são coeternos, mas o Filho reconhece a glória e a honra do Pai e do Espírito. O Espírito Santo reconhece a glória e a honra do Pai e do Filho. E assim por diante, cada uma dessas 3 pessoas respeita e honra a outra. Façamos isso, tenhamos um lar dessa forma. Filhos, honrem o pai, a mãe que Deus deu para vocês. Pais, sejam bênção para os filhos de vocês. Não ditadores, não controladores, mas homem e mulher que conquistam a autoridade em amor. Autoridade sim, mas em amor. E que lá na frente, quando vocês já estiverem fracos, envelhecidos, os seus filhos continuarão honrando vocês, apesar das suas fraquezas, dos seus limites impostos pela vida. Os seus filhos vão ainda se prostrar e reconhecer que vocês continuam merecendo ser honrados, porque vocês, de fato, foram verdadeiros pais para aqueles filhos, para aquelas filhas. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.